jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E aqui é o P2. Tu tem que perguntar pra mim, ô. Ah, tá, não, a gente tem que combinar, Ai, pera. meu Deus, tá, calma. Vai. Vamos de novo. Salve, jovens, aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos. E aqui é o P2, o Ângelo, PP pros íntimos, pode chamar já. Então, Guilherme, o que tu gosta de fazer no fim de semana? Eu gosto de beber um whiskyzinho, fumar um cigarro e escrever uns roteiros. Segue a vinheta. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. É muito bom essa entradinha, ela vai ficar bem flexível. Aham. Certo, então, pessoal, chegamos aqui a mais um episódio do Ucrania Cast, certo? Antes de adentrar o episódio de fato, vamos fazer então aqui daqueles recadinhos clássicos, né? Você que tem alguma dúvida, reclamação ou sugestão, nos envia um e-mail então, ucraniacast@gmail.com, pode mandar qualquer coisa lá. Assina também o nosso feed, feeds.feedburner.com/ucraniacast. Vai estar aqui no link do post também. Assinando o feed, você recebe então por e-mail ou no seu agregador de podcast favorito, né, as notificações para os episódios futuros, né, assim que a gente lançar. Segue no Instagram, que a gente está usando bastante o Instagram agora, que é /ucraniacast, e no Twitter também, que é twitter.com/ucraniacast. Segue a gente lá que tá bonito. Isso, pode seguir também no Google+, também. Ouvir a gente no YouTube, para quem não curte esses outros meios, o YouTube a gente também tá lá. Pode assinar também o podcast no iTunes. Pode usar também o aplicativo Podcast Addict para Android, né? E ouvir no celular. Ou baixar a versão MP3 aqui na página, no nosso WordPress aqui. Aí, ó, muito bom. Tem vários jeitos de ouvir, né? Caso você não queira ouvir em nenhum desses lugares também, no ucraniacast.wordpress.com tem lá o playerzinho bonitinho, você ouve pelo site, dá um page view pra gente e ajuda a gente, certo? E ver nossas fotinhos lá bonitinhos. Bonito. Tem também, eu coloco sempre no post alguma referência bibliográfica que a gente usou. Se a gente usou algum artigo, alguma tese, se a gente mencionou algum filme, eu coloco o link lá do IMDb. No último episódio do Ucrania Cast, o episódio 6, né? Sobre o Capitão Fantástico, eu deixei várias coisinhas legais lá para vocês poderem ouvir o episódio e ir acompanhando também ali várias coisas. E ó, dá um parecer aqui sobre o último episódio. A gente tava falando aquela frase famosa do filme de maneira errada, né? É power to the people e stick to the man. Stick it to the man. Tipo, eu achava que era um graveto ou alguma coisa assim, fazendo usar alguma ferramenta. Foi uma coisa bem louca. Mas na verdade, stick é tipo adesivo, né? Grudar, né? Vincular. Isso. Então, dê o poder ao povo e vincule ao homem, para que nunca saia o poder das mãos das pessoas. Então, tá corrigido e vamos pro episódio agora. O episódio de hoje é sobre outro filme também muito interessante que, acredito, eu não tenho essa informação precisa, mas deve ter causado alguma polêmica aí, ou levantado alguns debates interessantes, tal como o último filme, o Capitão Fantástico, né? Você não acha? Uhum. É no mínimo um filme que debate sobre esquerdas, que debate sobre discursos de esquerdas, né? Exato. E acho que vocês estão identificando um padrão aí nos episódios. Olha só, bando de esquerdista, meu Deus. A gente jamais tem informação precisa, né? Mas se você vir aqui procurando informação... Deve ter causado rebuliço lá na academia, no coisa. Né? Com certeza. Achou que ia ter informação precisa aqui? Achou errado, otário! Referência de choque de cultura. Mas tá, vamos lá. Então, e o filme que a gente tá falando é o Trumbo. Não, exato. Filme que concorreu ao Oscar ano passado, né? Que conta... eu tava dizendo pro Guilherme, ele é mais uma homenagem a um roteirista de Hollywood do século XX ali, do começo da Guerra Fria, que é o Dalton Trumbo. Exato. Ele é um roteirista muito aclamado, chegou a ser o roteirista mais bem pago do mundo em algum momento ali de Hollywood. Olha, informações aí, eu não sabia não.
E ele, enfim, ele é o detentor de vários Oscars. Ele escreveu o roteiro e fez adaptações, né, de Spartacus, escreveu A Princesa... Sim, eu fiquei impressionado quando eu vi o filme, que eu não sabia que o roteiro era dele, do Spartacus, né, que é considerado um grande clássico, né. É uma adaptação, né, na verdade, né, no filme mostra o Kirk Douglas levando o roteiro pra ele adaptar, né, acho que tem uma história legal ali. E ele também escreveu A Princesa e o Plebeu. Enfim, ele levou diversos... Ele é um roteirista extremamente conhecido. Mas ele também ficou conhecido não só por realizar ótimos trabalhos, como também ficou conhecido por não quero dizer escândalo, mas por causar na academia lá, né? Deu uma causada, com certeza, né? Isso. Antes da gente adentrar nesse assunto... desculpa, vai. Te interrompi, vai. Não, é porque o Dalton Trumbo ele era vinculado ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Ele era afiliado mesmo, né? Isso, e no começo da Guerra Fria, né? Isso aí causou uma série de perseguições, né? Pelo macartismo, pela política estadunidense de caça às bruxas, de caçar o comunismo, de conter, né? De conter as ideias de esquerda no seu próprio país, enfim. Pode crer. Então, antes de adentrar nesse contexto histórico, acho que a gente pode seguir então o padrão antes do antigo episódio, né? Do episódio anterior, de dar algumas opiniões a respeito dos personagens mesmo, né? Antes de tudo, o filme ele é dirigido pelo Jay Roach, e tu não vai acreditar o que esse cara dirigiu também, eu fiquei impressionado. Ele dirigiu Austin Powers. Tu acredita nisso? Não faz nenhum sentido, cara. E o roteiro é do John McNamara. Eu achei esse nome bem legal. Mas esse roteirista aí, ele não fez nada de muito relevante antes do filme. Eu achei legal isso, né? De ter um roteirista não tão aclamado assim. Talvez seja até um codinome aí, ó. Não sei. Vai que um outro roteirista escreveu e fez uma brincadeira. Enfim. O filme ele custou 15 milhões de dólares e rendeu pessimamente aí uma grana pro estúdio. Deu 8 milhões e 200 e tantos mil dólares de retorno aí. Deu um baita prejuízo, cara. E que fatores será que poderiam ter levado a essa... O que tu acha, Guilherme? Que fatores poderiam ter levado a essa... a não ter tanto lucro, assim, a não ter tanto retorno? Então, a gente debateu um pouco antes da gravação, né? E, na verdade, é um tema muito sensível, né? É um tema que abre algumas feridas que ainda estão doloridas, né? Como a grande época de censura ali final da década de 40, início de 50, estendendo um pouquinho ali mais para 60, de essa questão aí da caça às bruxas a todo material que poderia ser considerado subversivo, né? Ou não americano, né? Anti-americano, né? Tem esse termo, eu acho bem engraçado. Até eu tava separando aqui aquele como é que eu posso falar? Aquele comitê lá, né, que era responsável por analisar as produções, né, e dizer se eram comunistas ou não, né? Sim, o House of Un-American Activities. De atividades anti-americanas. Isso, em inglês é mais legal, é o House of Un-American Activities Committee. Tipo, isso, é o comitê de atividades anti-americanas ou não americanas, assim, né? Mas isso. Eu vi que ele foi criado em 1938, mas só depois ali, né, com o fim da guerra, no final da década de 40, que o comitê teve mais atividade, assim, né? Que ele teve mais... Ele foi retomado, né? E é, inclusive, justamente essa época que o filme aborda, né? Mas, retomando então, né? Apesar de ter dado pouco lucro, assim, o filme, acho que ele foi bem aceito pela crítica, né? Ele tem uma nota elevada ali no IMDb e, bom, concorreu a um Oscar de melhor ator pro Bryan Cranston aí. Nossa, que do Walter Blanco. Eu até acho que o nome do episódio de hoje deveria ser mudado para Chupando o Saco do Bryan Cranston, porque, porra, nesse filme... Ele tá demais, né, cara? Ele foi sensacional nesse filme. Porra, até a expressão corporal dele, ele faz uma parada meio estilizada ali dele, meio... Pô, é muito da hora. Cara,
Não, ele te envolve muito, assim, ele te causa uma imersão, assim, sem palavras, assim, pra dizer. Eu acho ele um excelente ator desde Breaking Bad, assim. Breaking Bad, uma obra-prima, né? Não, a gente também não pode reconhecer que é só o ator, né, que faz esse trabalho. É o ator que tá ali com a cara na frente, né? Mas tem o trabalho de toda a equipe. Não, o Jay Roach que dirigiu o ator, né? Também, obviamente, tem muito aí na atuação dele, Sim. Né? Deve ter auxiliado muito. Sim, não, mas o Bryan Cranston, assim, a atuação dele, ela se destaca, assim, entre as outras do filme. Sim, realmente muito bom. Sensacional. Aí, bom, pra falar dos atores... uma curiosidade que ele perdeu pro Leonardo DiCaprio, né? Pro aquele filme, o Regresso. Cara, faz tanto tempo, foi em 2016, já tá em 2018. Parece que foi ontem que o DiCaprio ganhou o Oscar dele. Que loucura, né? Mas aí, bom, tem o Bryan, né? O Bryan Cranston, que é o Trumbo. Que não sei se dá pra considerar ele o ator principal, né? Apesar de ter a cara dele no cartaz e o nome ser Trumbo. Eu acho que o núcleo familiar ali ele tem um papel bastante importante ali, né? Sim. Não, mas eu acho que dá pra dizer que ele é o protagonista, assim, porque, bom, além do nome do filme, Trumbo foca bastante nele ali. Foca mais, tipo, a família dele aparece bastante. Só que a maior parte das cenas são baseadas nele, né? No trabalho dele, sim. nele indo nos outros lugares. Mas uma coisa que eu percebi, que talvez possa ser viagem minha de interpretação, tá ligado quando ele recebe uma cartinha dos vizinhos, quando eles se mudam pra cidade, ele recebe uma carta dos vizinhos e tá escrito Trumbull. E aí a legenda que eu tava usando, ela tava escrito para os Trumbles, né? Para a família Trumbull. E aí Trumbull... Trumbles na carta. Sim, mas aí Trumbull é o nome do filme, mas só tá Trumbull. E aí, bom, pode ser da família inteira, né? Não sei. Não, mas era Trumbles mesmo. Tava se referindo à família. Então pode crer. Não, beleza. Segue o baile, então. Aí tem a Diane Lane, que é a Cleo, que é a esposa do Dalton, né? Muito bem, ela tá atuando bem pra caramba, porra. Quando dá a crise familiar deles ali, ela expressa bastante emoção ali na atuação dela. Sim. A Ellen Mirren, que é a Reda, que é a eu não sei, uma influenciadora, uma high society. É a vilã do filme, praticamente. É uma mulher que ela tem uma coluna, né? Ela tem uma coluna... Isso que é bem... Enfim, que é bem influente, né? E ela tá a todo momento, assim, não só com o Trumbull, mas com outros personagens ali de Hollywood barganhando, assim, né? Ela usa da influência dela pra convencer as pessoas, pra fazer as pessoas agirem no modo como ela quer. Sim, nossa, tá bem claro que o papel de colocar ela ali no filme é pra odiar alguém, né? Pra ter algum vilão. Né? Porque ela é muito... Nossa, ela é muito detestável. Né? Aí tem o... Vai, não pode falar, vai. Não, tem a Ellie Fanning também. A Ellie Fanning, que é a irmã mais nova da Dakota Fanning. A Nicola. Olha, não sabia que ela era a irmã mais nova da Dakota. Não sabia? Pois ela é a irmã mais nova da Dakota. Ela, inclusive, atuou com a Dakota, olha só, na série... Uma série de ET que a Dakota fez. Uma série de ET? Como é que é a série de extraterrestre? Deixa eu pesquisar aqui. Tem aquela em tempo real. Falling Skies, não é essa? Acho que não, pera aí. Em tempo real pra você. Taken, olha, legal. A Dakota Fanning atuou no Taken e a Ellie Fanning, ela fez uma participação como bebê. Ela era recém-nascida e ela foi um bebê em alguns episódios. Que loucura. Loucura, né? Que da hora. Esse nepotismo aí. Mas enfim. E a gente tem outros atores como John Goodman e Louis C.K. E esse daí são quem aí? O Louis C.K. ele faz o Arlen Weird. Não sei como é que fala, mas é o ruivo, né? O escocês, sei lá. O irlandês. Tá. Mas ele na verdade, é o ponto de transição ali pro Dalton em alguns momentos, né? Sim. Ele, no início, ele questiona o Dalton, né? Você luta por uma sociedade mais justa, mas você vive igual um rico. Você fala de trabalhadores, né? Mas age como um banqueiro. Eu não sei qual é o termo que ele usa, mas ele questiona, né? Um pouco dessa contradição que ele apresenta.
E aí o Trumbull, inicialmente, ele fala, não sei, eu sou mesmo e tal. Ele é um ponto de contraste ao Trumbull, né? Um ponto de... Tipo, o Trumbull, ele é um cara que ele é acusado de ser comunista, né? Ele é o cara acusado de ser da esquerda, mas esse Louis C.K., ele é um cara mais à esquerda que o Trumbull, que daí fica nessa tensão, fica... Ao mesmo tempo ele fica cobrando do Trumbull a luta pela desigualdade que o Trumbull às vezes deixa de lado, porque, pô, ele era o roteirista mais bem pago de Hollywood, sabe? Ele tinha uma vida de luxo. Sim. Então, ele é o cara que vai estar criticando ali o Trumbull, dizendo, porra, porque eu acho que você não teria culhões suficiente para lutar e arriscar tudo isso que você tem, sabe? E abrir mão de tudo isso que você tem. Então, ele é um elemento que está ali no filme que é mais à esquerda do Trumbull. Que eu considero ele é até um personagem para aliviar o Trumbull, porque o filme todo é uma homenagem à perseguição que o Trumbull sofreu, né? Lá pela a lista negra que eles chamam, que era a lista de profissionais, no caso de Hollywood, né? Mas tinha diversos profissionais, professores, advogados, etc. Sim, inclusive nos quadrinhos eu guardei um material especial aqui para falar depois, que os quadrinhos também foram afetados pelo macartismo. Olha só. Pega, mas vai. Não, e daí tem a lista negra de Hollywood, que são... O que é essa lista negra? Quem tem o nome nessa lista aí são aqueles caras que eles não vão ser contratados para mais nenhum serviço, sabe? Que eles vão ser deixados de lado. É uma perseguição realmente do governo para tentar acabar com as ideias de esquerda no país, ali no começo da Guerra Fria. O Trumbull tá nessa lista... E o Trumbull tá nessa lista negra. E daí o filme, como ele é uma homenagem ao Trumbull, para mostrar como ele foi perseguido, como ele foi afetado por tudo isso, o Trumbull, ele é o cara que ele tem que ser ali naquele filme, então, ressaltado, sabe? Ele tem que dizer, olha só como esse cara sofreu. E eu acho que o personagem ali do Louis C.K., ele ajuda a enaltecer a figura do Trumbull, porque tá mostrando que ele é um cara que ele critica a desigualdade, que o Trumbull é um cara que critica a desigualdade, mas ao mesmo tempo ele não é o comunistão, né? Ele não é o cara que ele tá defendendo ali o comunismo. Então eu acho que o personagem do Louis C.K., ele ajuda ainda a enaltecer o Trumbull, a gente olhar com melhores olhos pro Trumbull ainda. Pra mostrar que ele não é um radical, por exemplo. Exato. Apesar dele receber essa crítica e depois ele agir como se fosse um radical, ele não age muito como um radical de fato, né? Isso. Não, ele é o cara que ele tá ali na luta individual dele, né? No filme tá... No filme tá mostrando, a luta... Ele tá numa luta individual ali. Aliás, não... O filme nem fala tanto da luta, nem mostra tanto a luta que ele tem contra a desigualdade. Só diz que ele é um cara que ele tá em desacordo com isso. Que ele prefere um mundo menos desigual, mas o filme não traz nenhum momento, não mostra uma participação grande dele atuando, né, sendo politizado e tal. A filha dele, a Nicola, ela em algum momento ela não quer ajudar ele nos roteiros pra ir num protesto e tal, né, em relação à segregação étnica que tinha na época, né. Esse é mais a única parte que fala mais a respeito. No fim das contas é uma grande luta individual, né, dele, uma jornada pessoal e também uma crítica à censura mesmo, de fato, né, é muito mais uma elevação da liberdade de expressão. Opa, perdão, meu microfone caiu. É muito mais uma luta em relação a defender a liberdade de expressão do que qualquer outra coisa, assim, né, do que propor um modelo de sociedade diferente do que se tinha, né. Isso, é verdade. É uma luta... Então, o filme tá falando de uma história individual ali, né? O filme, ele não tá mostrando, tipo, uma classe que é oprimida, um grupo organizado que tá lutando por melhores. Não, ele tá mostrando a luta do Trumbull pra se desdobrando da perseguição. Se desdobrando da perseguição. A filha dele, que nem tu disse, a Nicola ali, ela é mais politizada que ele no filme, por exemplo, porque ela vai pra protesto, ela sai levantando cartaz. Inclusive, ela serve mais ou menos também como um porto seguro ali pra trazer ele de volta nos eixos, né? Fala assim, você tá se perdendo na sua ambição, sabe?
Isso. Volte a ser um ativista, algo assim. Ele é o cara... isso aí. A trajetória do filme dele é ele mostrando... lidando com os desafios da privação de liberdade. Então, outro filme, então, é essencialmente americano, né? É o cara que está lutando pela liberdade, pela sua liberdade de expressão. Ele não tá ali para acabar com a propriedade privada, né? Muito pelo contrário, nem acredita nisso. O filme todo é mostrando o mártir dele para sustentar a família, para, enfim. Se livrar dessa problemática toda, né? Inclusive em relação aos próprios colegas, amigos ali, né? No início parecia sei lá, uma reunião de revolucionários e depois ele, sei lá, no que se transformou, né? Isso. Mas é curioso reclamar, é curioso, não sei como é que foi a recepção do público em relação a esse filme, né? Olhando a bilheteria, acredito que as pessoas não quiseram assistir, mas não sei se acharam que era alguma propaganda comunista, alguma coisa assim, sabe? Mas na verdade não chega nem perto disso, né? Não chega nem perto. É um filme que nem tu tinha falado antes, ele é um filme essencialmente que fala da luta pela liberdade de expressão. É isso. Exatamente. O filme ele não é um filme comunista, não está divulgando os ideais comunistas. Ele é um filme para lembrar da importância da liberdade de expressão e para a gente ter cuidado com os momentos de polarização, né? Os momentos porque ele começo da Guerra Fria é um momento de polarização extrema, de combates de ideologias. E esse momento de polarização pode levar a situações de violação de direitos como o macartismo. Acho que inclusive a gente pode encerrar esse bloco aqui, que era mais focado aqui na história e tal, né? E partir para o próximo bloco, fazer uma contextualização histórica e pensar um pouco a respeito aí de algumas questões que esse período levantou. Pode ser. Vamos lá? Então fechou. Próximo bloco. Beijo. Beijo. Pai, afasta de mim esse cara. Tá certo. Certo, então, Ângelo. Agora a gente focando um pouco mais aqui no contexto histórico, não deixando o filme de lado, obviamente, né? Mas tentar explicar algumas coisas para que o filme tenha um outro sentido, né? Eu acho que... Eu dei uma olhada, eu fui até resgatar o meu TCC, porque tem um momento ali que eu falo um pouco sobre o macartismo. É que no Japão tem um processo parecido em relação às histórias em quadrinhos, mas depois eu vou nisso aí. Mas acho que, para começar, já no início do pós-guerra ali, acho que teve dois acontecimentos específicos, né, que um deles é até colocado no filme, mas esses dois acontecimentos eles dão uma alavancada um pouco nessa tensão anticomunista. Primeiro a ascensão, né, a tomada de poder ali pelo Mao Tse-tung na China, né, então aí surge a República Popular, né, e o segundo são os testes nucleares da Rússia. A Rússia ela expõe agora que possui uma bomba atômica também, né, tem até a questão da espionagem lá nos Estados Unidos, né? Que eles mencionam os espiões lá que entregaram planos referentes à bomba atômica e tal. Mas acho que são dois pontos assim que dão uma alavancada um pouco aí nessa tensão, né? O que você acha? Que o filme, né? Vamos lembrar o texto. O filme tá trazendo a década de 50 ali, né? Década de 50 é no imediato, quase no imediato pós-guerra ali, 5 anos depois da guerra. Daí tá acontecendo todo esse movimento aí no mundo. Sim. De difusão da difusão da influência dos blocos socialista e capitalista, né? A Revolução Chinesa que tu comentou, ela é da década de 50, então... Mas o filme vai até o final da década de 50 ali. O filme tem vários períodos. O filme assim. ele tem partes, né? O filme... A parte da perseguição fica na década de 50 e daí depois disso já é a parte ali... Não, quando tá chegando na década de 70, já é a parte que ele está retornando para Hollywood já, sim, Trump. A parte que ele tá retornando já ali na década de 70 já.
Até então, ali era mais... A perseguição estava mais atenuada, na década de 50. Uhum. E isso é uma coisa que eu achei interessante. Por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos, até antes de 1959, no combate ao comunismo, no plano de contenção deles ao comunismo, se é voltado para onde? É voltado para a Europa, né? Com o plano Marshall, com planos econômicos de reconstruir a Europa e no seu próprio território, não deixar que, enfim, que as laranjas podres aí estraguem aqui os Estados Unidos. Daí que vem a política lá do Comitê de Atividades Anti-Americanas, política do marcatismo e tal. Só que uma coisa que eu não vi, pelo menos não mostrou no filme, né? É a mudança da luta da Guerra Fria pós-1959. Porque o que tu tem em 1959? Tu tem a Revolução Cubana. Ah, sim. 1959. Não, mas aí eu acho que já tava no fim, viu? Acho que eles não... tava no fim do filme, né? Do fim do período que o filme retrata. E aí eu acho que eles não tocam nem um pouco assim nessa questão, né? Não que eu me lembre. Isso. É uma coisa que não aparece, mas que muda todo o combate, toda a estratégia dos Estados Unidos aí de combate ao comunismo, né? A expansão para as Américas aqui, né? O controle político e cultural aqui na América, né? O imperialismo, né? O imperialismo cultural, ele tomou outra forma, né? Isso, é quando os Estados Unidos daí começa a voltar os olhos para o seu próprio continente, né? Para a América, que tanto ele esquecia antes disso, né? Só fazia investidas pontuais, assim. Mas depois, de 1959, os Estados Unidos ele vai auxiliar ali na infraestrutura dos golpes políticos, né? Das ditaduras militares que vão se instaurar lá na América Latina. Mas o filme ele é anterior a isso. O foco do filme ele tá baseado na década de 50, né? Exato. Década de 50 e a perseguição, então, das esquerdas dentro do seu próprio país. Né? Eu tava vendo aqui também, né, que é o curioso que, acho que, se eu não me engano, o McCarthy, ele fazia parte do Comitê de Atividades Anti-Americanas, né, mas ele acabou ganhando uma notoriedade particular, né, em relação aos outros que participavam, porque isso aparece no filme daí, né, que ele denunciou mais de 250 comunistas, mas ele fez isso a moda caralho, assim, sem nenhuma prova, sem nada, né. E aí, desses 250, os que foram presos foram os 10 de Hollywood, que é mencionado no filme daí, né? Eles foram os únicos que foram presos, né? Justamente porque eles se recusaram a responder o inquérito, né? Eles resistiram à Inquisição ali, né? Isso. É porque tava o cenário ali, pelo menos o que o filme vai trazer pra gente, né? O cenário é de um julgamento a revelia ali, né? Sim. Tem acusação, eles não respondem com sim ou não, eles preferem responder eles questionam o tribunal, debatendo, né? Eles preferem promover um debate, o cara não deixa, não quer responder, tá tentando responder condenado, então. Então é a revelia, né? É também o reflexo desse momento de polarização política. Essa parte também tem uma coisa curiosa, né? Eu não lembro... Aqui tem aquele membro do Congresso lá que ele tá julgando eles e depois o Bryan Cranston, o Trumbull, né? Ele encontra ele na prisão, assim, aí isso foi meio dramático demais, assim, né? Meio hollywoodiano, assim, né? Mas, né, pra enfatizar, assim, né, que, você cometeu um crime de verdade e julgou, questionou as outras pessoas que só queriam se expressar, né? Queriam fomentar a liberdade de expressão e tal, e agora a gente tá tudo aqui na merda. Isso, o cara que condena o Trumbull, depois ele é preso lá por nepotismo e tal. Sonegação de imposto, acho. Sei lá, tem uns negócios assim. Sonegação de imposto. Enfim, mas... Não, mas é porque eu digo nepotismo porque tem uma cena que mostra o cara cometendo crime, né? Que vai organizar, tu botou. Foi pra construir os antagonistas do Trumbull, né? Tipo, os antagonistas Isso. É o sujo falando do mal lavado, sendo que o mal lavado ele não tá mal lavado. Entendeu? Isso, O Trumbull, na verdade, é o cara ali lutando pela... O que o filme quer mostrar, aliás, o que o filme quer construir. O Trumbull é o cara lutando contra a injustiça ali, né? Enquanto quem condenou ele era quem na verdade não estava de acordo com a justiça.
Era enfim, era alguém que não estava seguindo a justiça, que não estava seguindo a moral pro filme. Então o filme tem muito disso de atribuir valor aos personagens. Sim, né? É tipo quando ele enfrenta lá o ator lá, né, que fez um discurso anticomunista e tal. Antes mesmo. O John Wayne, né? Isso. Ele fala, tipo, ele resgata um monte de valores ali, né? Ele cria uma imagem de heroísmo ali em cima dele. Ele fala, se você quer falar tanto da guerra, fale pra gente onde você serviu e tal, né? Porque, eu servi, eu lutei por esse país. Ainda assim tem uma visão bem americana, assim, né? Construída em cima dos personagens, né? O vilão meio arrogante, ou outro vilão manipulador, né? Que é a Heda lá, né? E o herói ali, sabe, é bondoso, honroso ali, tem boas intenções e tal. Ainda tem essas criações, assim, né? Sim, o Trumbull é o cara que ele tá... O filme é uma homenagem a ele. O filme é uma constante homenagem, ao Trumbull. E daí se vai atribuindo esses valores, né? Se foge um pouco da realidade, porque vai se construindo heróis e vai se construindo vilões ali. Não é um filme que deixa tudo no mesmo, assim, né? Sim. Não, isso é um ponto importante, até porque eu tenho Filmou, né? Pra quem não sabe, a rede social de filmes que o Ângelo me apresentou, inclusive. De nada. E assim, no filme eu tava vendo os comentários, né? Que as pessoas. É tipo um IMDB, só que brasileiro. As pessoas dão nota, comentam sobre os filmes. E eu tava vendo os comentários desse filme. E as pessoas. Muita gente tava falando assim. Eu gosto muito desses filmes que são autobiográficos, não, né? Que o Trumbull tá falecido já. Mas que são biográficos e que tem um pouco de história e tal. Então, né? Então, é a questão da biografia. Você tem que levar em conta que é uma homenagem, né? Como o Ângelo falou. Né, ele tem algumas coisas envolvidas ali. Quer construir algumas ideias que talvez aí ultrapassem um pouco a margem do que é da realidade, né? Não necessariamente mentem, mas extrapolam algumas construções, né, imagéticas, ou, por exemplo, na questão do Trumbull ser um super-herói quase ali, né? Um mártir da honra e da bondade e tal, em alguns momentos. Mas assim, o filme é bom, mas... Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Tem que levar em conta essas coisas pra analisar, né? Sim, é porque a gente tem que ter noção, né, que tudo que a gente faz, tudo que a humanidade produz é histórico, né? O filme, então, ele não é um filme da década de 50, ele é um filme que fala ele monta uma narrativa sobre a década de 50. Exatamente. Mas ele é um filme de 2016, né? A intenção dele ali é o diretor está tentando fazer justiça ao Dalton Trumbull ali. Exato. Então ele tem um objetivo, né? Como é que tu vai... Tipo, tu usa o contexto histórico, tu tem dados objetivos, era essa década, aconteceu, ele foi preso tal dia. Mas, por exemplo, as conversas, não tem como tu reconstruir, né? Fielmente as conversas. Como o diretor reconstrói o diálogo, ele já é influenciado pelo interesse dele, de atingir o seu objetivo. Exato. E da mesma forma, enfim, como ele veste os personagens, como ele coloca a postura dos personagens, enfim. O diretor ele faz uma série de escolhas, né? A produção faz uma série de escolhas com vista a atingir um objetivo, utilizando para isso dados objetivos para dispor ali, relacionar, para, enfim, fazer o que eles querem. Exato, e o legal, assim, o legal de entender, né, que tipo de ideia que se queria levantar a respeito do Trumbull é verificar os prêmios que ele recebeu depois, né, pós-mortem. English, motherfucker, do you speak it? E tal, né, ele recebeu, acho que em 90... Você vai virar meio pós-mortem. Né, ele recebeu, tipo, alguns prêmios depois que na época ele tinha sido vinculado a pseudônimos, né, dele. E aí ele foi lá e recebeu depois. Então, a academia mesmo, ela teve um movimento ali, né, de resgatar um pouco a memória do Trumbull, né, com prêmios e com homenagens e tal, né. E aí, tanto é que aí acabou rolando o filme depois, hein, bem além, né, em 2015 e 2016, eu acho. E aí, bom, dá pra ver todo esse movimento, né, e entender que tipo de ideia se queria
né, valorizar com o filme, né? Isso é interessante pensar assim, né? Afinal, somos historiadores, né? Historiadores não só pegam a obra e cospem, né, o que ela diz, eles analisam também. Mas, né? Pois é, isso daí é legal a gente trazer esse debate para mostrar como as coisas elas são extremamente históricas, né? Será que nós, cidadãos comuns, não julgaríamos o Trumbull se a gente estivesse na década de 50? Olha, muito provável, cara. Dependendo da onde a gente... Ou a gente seria um comunista que ia criticar ele por não ser tão comunista assim. É verdade. Por aí, né? Talvez, então, né? para mostrar como as coisas são extremamente históricas, as pessoas condenaram ele naquela época porque elas estavam vivendo aquela época. Sim. Hoje, não adianta hoje a gente ter um olhar crítico, olha só como ele foi injustiçado, mas a gente também não saber se posicionar sobre os nossos debates atuais hoje, né? Exato, olha aí, ó, muito bom, um bom gancho, porque hoje, né, a polarização tá sempre, a gente sempre vai puxar esse tema, né, polarização, porque a gente vive no Facebook, né, o Facebook tá mostrando aí pra gente que o mundo é feito de extremos, infelizmente. Mas eu queria resgatar também agora, puxar pra minha área. And here we go. Né, o macartismo na década de 50 ele prejudicou os quadrinhos também, mas para fazer um gancho também com o que tu falou ali, né, na década de 60, com os Estados Unidos, né, movendo o olhar, né, um pouco para as Américas. Porque na década de 50, em 1954, as editoras de quadrinhos, né, dos estadunidenses, as grandes editoras, elas criaram o Comic Code Authority, que é tipo um selo editorial, né, criado por elas mesmas para se autocensurar antes que o próprio Congresso fizesse isso. Olha só. Então para elas controlarem um pouco melhor as publicações, né? E esse código, ele teve um eco aqui no Brasil, cara, na década de 60 ali também, que é o Código de Ética. Obviamente, né, não foi um reflexo direto, né, do selo, né, porque outras coisas aconteceram nesse período. Mas assim, é um grande reflexo desse contexto todo, né? Da caça às bruxas do comunismo, aí depois dos Estados Unidos ali olhando mais para as Américas, né? E tentando controlar um pouco mais a política aqui no seu quintal, né? O quintal dos Estados Unidos. E aí, consequentemente, aí a censura militar, né? Que veio ali na década de 60, em 64, com a ditadura, né? Então é um conjunto todo de coisas que, no fim das contas, tem algumas conexões ali que a gente consegue fazer, né? Isso que é engraçado. E uma curiosidade, cara, essa explosão de censura dos quadrinhos, ela surgiu em 1954 também, mas um pouco antes do Comic Code e Authority aí, com A Sedução dos Inocentes, um livro do psicólogo chamado Frederick Wertham. Tu já ouviu falar naquele boato de que o Batman e o Robin são gays e tal? Tem um caso? Já ouviu falar disso? Ah, já ouvi isso, de zoação, assim, né? Sim, então. E foi esse filho da mãe aí que criou esse boato, cara. Ah, é? Foi nesse livro aí, ele usou um monte de dados, assim, falsos, assim, para educacionais, né, assim, crianças que são expostas a quadrinhos têm atitudes subversivas ou violentas e não têm rendimento bom em sala de aula, coisas do tipo, sabe? Ele falsificou um monte, ele tinha vários títulos, né? Era psicólogo, ele tinha títulos lá de pós-graduação, não sei bem os títulos que ele tinha, mas ele era um cara bastante requisitado, assim, no mundo intelectual, sabe? E aí ele meteu essa, velho, é muito louco. E aí ele foi um dos grandes responsáveis, assim, por iniciar esse processo de caça aí às bruxas, só que na questão dos quadrinhos, né? Olha, uma curiosidade que em 2011... a DC Comics deixou oficialmente de utilizar o selo. Só em 2011, cara. Porra, muito tempo depois. Mas assim, obviamente que a partir da década ali de 70, o selo perdeu muita força, assim. Então, apesar de ele existir, né, ele não era amplamente, assim, ele não era válido como uma censura, assim. Mas ele existia ainda, cara, olha que louco. E várias editoras ali nessa época deixaram de usar em 2000, 2010, assim. Cara, muito louco. Né, então... Que loucura. É um reflexo que durou muito tempo, cara. E os quadrinhos, eles tiveram uma mancha absurda, assim, né? Em questão de processo criativo, assim, né? Muitos temas deixaram de ser utilizados, né? Tipo, como, sei lá, combate às drogas. Não podia se falar de drogas porque eles eram subversivos, né, cara? Muito louco, né?
Muito interessante. E, tipo, eu lembrei, tu falando disso, eu lembrei de uma coisa que nós estávamos conversando antes, que era como a academia ali de Hollywood, né, voltando pro filme, ela não é um grupo homogêneo, né? Ela não é um grupo. Ah, sim, com certeza. Enfim, a gente fala que tá, o filme, quando o filme ele é produzido para academia, ele é um filme que ele não vai se radicalizar, ele não vai radicalizar a crítica aos valores norte-americanos, né, aos valores capitalistas, porque ele tem que ser um filme socialmente aceito. E realmente tem tudo isso na academia, mas ali eles não. Em Hollywood eles não se organizam, eles não são um grupo homogêneo, né? Porque a gente já começa então pela própria premissa do filme, né? São roteiristas ali, são cineastas que estão sendo acusados de comunismo e daí eles sofrem com a perseguição, eles não conseguem arranjar trabalho e tal, por conta de um desentendimento entre não só entre governo e Hollywood, mas entre Hollywood e ela mesma, né? Tem personagens de Hollywood que influenciam na perseguição desses comunistas. E hoje, talvez o baixo rendimento que o filme Trumbo teve, eu não sei dizer, mas eu acharia plausível, se fosse verificado dessa maneira, que talvez o baixo rendimento que ele teve foi justamente pela academia não ser um grupo homogêneo, por terem pessoas que hoje ainda não apreciaram essa homenagem que o diretor fez ao Trumbo, né? Dizendo que a academia também errou, a academia não é eternamente perfeita, não é a dona da verdade. Então, eu acho bem provável que teria que se pesquisar, teria que se verificar isso, mas acho bem provável que o filme talvez não tenha sido tão bem aceito ali em Hollywood. Isso levanta também outra questão interessante, né? Que sempre que sai um filme do Oscar, né, os indicados ao Oscar e tal, e ele tem uma temática que não é uma temática, né, comum, né, ordinária, mainstream, né, que quando ele trata, por exemplo, de... Isso a gente conversou antes, né? Quando ele trata de questões étnicas, questões de sexualidade... Às vezes até outras coisas, assim, sabe? Por exemplo... sei lá, questões de controle de armas... Coisas do tipo assim, sabe? Que não necessariamente são polêmicas ou não necessariamente envolvem questões mais, sei lá, sociológicas. Mas... isso também, aí as pessoas tendem a dizer que esses filmes, né, quando tem essas temáticas específicas, ou ganharam prêmios porque tem a temática, né, e não porque são bons, e também porque eles querem agradar a academia de alguma maneira. Mas isso é uma grande besteira, né, como o Ângelo acabou de falar. A academia ela é dividida, ela tem opiniões diversas. Né? Não é uma temática só que vai agrupar todo um corpo acadêmico ali que avalia os filmes e que vai conquistar alguma coisa só por isso, né? É uma besteira absurda, né? Sim. E tem até um momento que eu achei bem ousado, assim, no filme, que é ilustrando isso tudo que tu falou, que a gente tá conversando, que é quando acho que o Bryan Cranston interpretando o Trumbo, ele fala que essa estátua do Oscar, a estatueta do Oscar, ela é manchada com toda essa perseguição que rolou em Hollywood. Isso eu achei bem emblemático, né? Tá concorrendo a um filme ao Oscar que criticou, então, o próprio evento ali, o próprio Oscar. Olha só. Mas no fim ele tava feliz de ganhar. Sim, sim. Mas... Eu achei que foi, tipo, não foi uma crítica... não foi uma crítica generalizada, né? Mas eu achei que só pelo fato de ter isso aí, eu já fiquei, que achei ousado ali, sabe? Sim, eu concordo, assim. Mas eu acho que foi muito mais uma questão pessoal, assim, né? Tipo, trabalhar, olha, você... Tipo, a academia foi um dos elementos que me privaram de expressar o que eu penso, né? Privaram a minha primeira emenda, o direito de primeira emenda da liberdade de expressão, né? Que ele cita bastante. Né? Mas, tipo... Isso aqui... é muito americano, né? Nossa, demais, né? Mas ele fala, não tem só eu aqui, né? Nessa vitória. Tem todas as pessoas que não puderam estar aqui porque foram
suprimidas de alguma maneira. Eu sou o Marte, eu sou uma das representações, né, que resistiram até aqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. No fim, né, exatamente, no fim o Trumbo sai como o cidadão americano. Ele é o cara que cita em mente, é o cara que luta pela liberdade, é o cara que alimenta a sua família. Então ele ali, de comunista, ele não tem nada, sabe? Ele só tem o jargão que atribuem a ele. Uhum. Pois é, né? Muito louco essa atribuição comunista pra ele, mas no fim das contas... Ele é ele tá muito mais ele é muito mais parecido com aquele filme do Will Smith lá do que qualquer outra coisa, né? Em Busca da Felicidade, tá ligado? Uhum. Que é um filme liberalzão fudido, né? Que fala muito sobre hard work e essas porra aí. É muito... self-made man, né? É isso, porra. Não, o Trumbo ali, o personagem dele é totalmente americano. Ele é totalmente... É o cara que ele faz o trabalho duro, sabe? Que ele se construiu com o seu trabalho, ele não teve privilégios, assim, é o que o filme quer construir ali. Então, porra, como é que não vai ser, como é que não vai ser bem aceito, sabe? Eles fizeram ali um Trumbo para ser aceito pelos espectadores ali, por quem vai assistir o filme. Sim. Pelo cidadão americano. Mas uma coisa que eu até queria citar é porque, assim, eu nunca vi nenhum filme dele, olha só que falha. Acho que só o Spartacus, assim, que eu já ouvi falar. Além do Spartacus, os outros filmes, eles não têm o roteiro em si, né? Ele não tem uma temática muito crítica, né? O Spartacus, ele dá um pouco a entender isso pelo filme ali, né? Que é um soldado que né, instaurou uma revolução e tal, ou pelo menos um momento de resistência ali no Império Romano, né? É uma coisa assim. E aí... Mas os filmes dele, assim, nenhum deles, assim, é muito resistente ou muito crítico, assim, né? Não tive essa impressão. Era muito mais a posição dele fora dos roteiros, né? Fora do cinema. A posição dele enquanto, sei lá, pessoa, né? Enquanto pessoa defendendo a liberdade de expressão, que contava, né? Uhum. Eu tive essa impressão. Eu não sei, porque eu não assisti os filmes, né? Teria que assistir pra ver. A história do Spartacus, do escravo mesmo, romano, do personagem histórico... É uma história de alguém que se rebela contra o sistema, né? De alguém que é oprimido por um sistema vigente e se rebela. Mas eu não sei como é que ele traduziu isso pro filme. Pois é, então, também não. Mas o que eu comentei disso porque, assim, nessa época, né, na década de 50, os filmes que não eram considerados, assim, comunistas, ou subversivos, eles traziam também várias alegorias do período, né? Falando principalmente de ficção científica, né, da corrida espacial, não da corrida espacial exatamente, mas, né, de se imaginar, porque se projetava a imaginação para um lugar além do planeta Terra, porque se tinha toda aquela questão de estar vivendo num medo de guerra nuclear o tempo inteiro, né, o pós-guerra afetou muito a sociedade civil, a guerra em si, né, afetou muito a sociedade civil, por consequência, o pós-guerra ainda ecoou aí esses sentimentos de não pertencimento, ou de apreensão com o futuro, um futuro um pouco incerto. E aí se projetava muito esse ideal em cima de né, descobrir novos mundos, né? E a ficção científica explodiu, até nos quadrinhos também. Aí eu separei até alguns filmes dessa época, pra gente... Só pra elencar aqui o que eu quero dizer, né? Tem o Guerra dos Mundos, o primeiro, né? O antes ainda, que baseado diretamente no livro, que o segundo é um remake, né? O do Steven Spielberg. De 1953. Aí tem o Invaders from Mars, acho que é Invasores de Marte, a tradução. Que também é de 1953. Aí tem o Invasion of the Body Snatchers, é tipo Invasores de Corpo. Esse filme é muito louco. De 1956, assim, então... E também tinha muitas alegorias, né? De que as Forças Armadas, elas salvavam o dia. Olha aí o exército aí ganhando, né, uma importância simbólica. E também os soviéticos, né, os russos, eles eram constantemente mencionados assim como uma parte da ameaça, né? Então, aí tem essa curiosidade, né? Só que daí os filmes dele eu queria entender, ver um pouco mais, né, para fazer uma análise mais completa, né? Ver os filmes dele e entender, assim, será que ele passava um pouco dessa ideia de liberdade, ou de liberdade de expressão em si, né? Ou de igualdade que ele tanto mencionava, que tanto é mencionado, né, e atribuído a ele no filme, né?
Daí a gente já estaria fugindo do filme Trumbo de 2016, né? E mergulhando então numa investigação sobre o Trumbo figura, né? Sim, sobre o autor mesmo, né? A gente estaria migrando de foco daí, né? Mas eu acho difícil uma pessoa não refletir no trabalho que ela realiza, as crenças dela, né? Os Ah, princípios que ela acredita. concordo, isso eu concordo bastante, assim. Mas eu queria ver o nível, né? É, Até que ponto ele era subversivo nos roteiros dele, né? Pra não justificar, mas pra compreender, assim, né? Pra entender aham. se os roteiros auxiliavam a impressão de que ele era subversivo, ou se a atitude dele fora do trabalho, né? É que ativava um pouco essa tensão anticomunista. Mas é Quem sabe a gente não só uma Quem sabe a reflexão, gente né? não faz quem sabe a gente não faz um podcast aí comentando os filmes dele que a Pô, gente pode ver. ia ser uma ótima analisando a filmografia do Trumbull. Daí analisando o personagem Trumbull, né? E aí com esse contexto histórico. É, Isso, pô, sensacional. Fica então aí uma a ideia para sugestão. um próximo episódio. Mas acho que esse aqui a gente já pode ir terminando, né? Tem mais alguma coisa para completar, Ângelo? Não, eu acho que é isso. Mais uma vez, quero dizer que o Bryan Cranston, meu Deus, É, que atuou. homem. Aquele bigodinho Que, dele, né? Porra. cara, não, sério, a atuação dele, assim. Tipo, eu tava vendo o filme todo, daí eu, pá, tá, tem isso, assim, que é mais ou menos. Eles estão pintando um Trumbull aí que talvez não foi bem assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, com a atuação dele, eu tava imerso ali na história, na narrativa, e, porra, que Pô, massa, sabe? ele andando meio tortinho, assim, cara, ele tem um jeito E que de. homem injustiçado, eu já tava pensando, que homem injustiçado. Eu pensei muito isso. Falei, meu Deus, eu quero abraçar ele. Ai, coitadinho. É porque a obra, é porque tem os momentos que ele mostra, né, que ele assistia o Oscar, ele assistia os filmes dele sendo vencedores de Oscar em casa com a família, porque ele tinha que assinar com pseudônimo, ele não Nossa, podia sim. produzir filme. É muito E foda. daí, mas olha só, tipo, tu tá vendo do teu negócio na maior premiação do cinema do mundo lá, vendo de casa com a tua família porque tu não pode, tá? É. Aquilo te envolve de uma maneira assim que, meu Deus. Sim, sim, porra. Meu Deus do céu, É. Berg, que homem injustiçado. É. Ah, que foda. Não, mas uma última coisa então que eu queria até colocar, que é de quadrinhos também, novas. É que eu tava Nova. relendo uma tese de mestrado de quadrinhos que eu usei bastante no TCC, que ela é bem legal, que é uma análise completa da trajetória política do Capitão América. Boa, bem legal. E nessa Uhum. época, né, o Capitão América ele era um grande defensor, assim, né, da bondade, da liberdade de expressão, né, e ele também defendia escancaradamente o American Way of Life, né, nas revistas, assim. Ele foi utilizado como Sim. material de guerra, né, como material de propaganda de guerra, e também Uhum. posteriormente, né. Ao final ali da década de 50, ele acabou perdendo, ele também foi enfraquecendo editorialmente, né, em vendas, mas também porque a ideia de se combater o comunismo nos moldes que o Capitão América propunha, né, ela também foi perdendo força, tal como no filme é apresentado, né, que ao longo das décadas ali, se começa a se flexibilizar um pouco essa tensão anticomunista, apesar de que, né, Uhum. não se deixou ela branda totalmente, né, mas se dá uma flexibilizada. Algumas pessoas vão começando a perder o interesse, né, nisso. É mais ou menos isso que o filme coloca, né? E aí o Capitão Uhum. América acontece a mesma coisa também, né? Ao final da década de 50 ali, ele cai num declínio de vendas, e só lá depois da década de 60, né, perto ali também do Vietnã, da Guerra do Vietnã, aí pega outras questões, né? Aí ele volta a ter outras pautas para se trabalhar. Aí eu Uhum. achei interessante trazer essa informação. É uma coisa que a gente vê ali também, né, na trajetória do Trump. Ele só começa a Sim, retornar para Hollywood quando a conjuntura já é outra, né? exato, ele ficou bastante Quando tempo já se fora do pode, circuito. quando já se pode falar um pouco disso. Uhum. Eu achei legal esse paralelo, assim. Mas, né, então vamos finalizar aqui o nosso episódio. Bastante informação, bastante história aqui para os nossos ouvintes. Reforçando os recadinhos, né? Você gostou de alguma coisa nesse episódio? Quer corrigir a gente que a gente falou alguma merda, que é bem provável? Manda um e-mail pra gente, o corniacast@gmail.com.
Segue a gente nas redes sociais, vai estar ali no post. Sugestões, claro, né? Ah, pô, eu tenho esse livro aqui que é bem legal, que fala sobre o assunto. Ah, ou quer sugerir um episódio, ó, vocês, os seus mongoloides. Faz aí um episódio sobre tal assunto aí que vocês mencionaram. A gente faz. Certo? Segue no Twitter, Facebook, Instagram, nessa porra toda. E é isso aí. Beijos. Falou. Para quem precisa de polícia. Saída